Capítulo 2. Desapego não é desamor. Acho engraçado que toda vez que falo sobre desapego em uma roda de amigos, todos me olham assustados, espantados. Diria até que aterrorizados. É como se eu dissesse em voz alta que matei alguém e preciso de um lugar para esconder o corpo. Melhor ainda é quando as pessoas tentam me dar uma rasteira e perguntam: Ué, mas você não namorou a vida inteira? Desapego? Você? Sinceramente, quando escuto uma pergunta dessas, tenho vontade de me levantar da mesa e ir embora. É como se sentisse que essa pessoa não tem intelecto suficiente para conversar comigo. Mas tudo bem, respire e conte até 10. E aí explique, ou pelo menos tente. De uma vez por todas, esqueçam esse preconceito de desapego. Desapego não é sair todos os dias, frequentar todas as baladas da cidade, ficar com todos os garotos que aparecem na frente e em seguida dizer pego e não me apego. Aliás, amaldiçoo mentalmente todos os dias a pessoa que criou essa frase. Pega e não se apega. Isso é justificativa para vulgaridade, desculpe-me. O desapego é muito mais do que leiloar seu amor ou outra coisa por aí. O desapego é saber se desprender de tudo aquilo que te retém, faz mal e sufoca. O desapego é sempre um desafio para mim. Aliás, acredito que para todos. A propósito, conselhos sempre parecem mais fáceis quando dados a outra pessoa. Digo isso por experiência própria. Eu, que sempre tenho um conselho na ponta da língua, me vejo em apuros quando preciso aplicá-los na minha vida. Acontece. Fato é que demorei a descobrir o porquê de ter tido e mantido tantos relacionamentos rasos e sem sentido algum. Eu simplesmente não entendo como pude ser tão estúpida a ponto de acreditar em pessoas que em nenhum momento me deram motivos para isso. Para ilustrar, cito a época em que cismei que poderia transformar, entre aspas, o garoto mais canalha da minha cidade em um príncipe encantado. Qual é? Toda garota já sonhou ou sonha transformar um desses. É como se fosse uma realização pessoal, daquelas que dão um prazer ardente no peito quando se concretizam. Ele era canalha, tudo bem, eu sabia disso. Mas ele dizia que gostava de mim. Poxa, vamos dar um crédito, né? E se for verdade? Peraí, acho que vi os olhos dele brilhar enquanto falava sobre mim. Ei, ele apresentou os pais. Olha, ele me convidou para o churrasco dos amigos. Tolice. Enquanto eu tentava me convencer de que ele gostava mesmo de mim, as pessoas me alertavam sobre as inúmeras traições. E cada dia que passava, eu descobria mentiras que ele insistia em contar com um sorriso no rosto. Aí, por sinal, maravilhoso. Era como se estivesse enfeitiçada, sabe? Eu sabia que ele não valia nem um vestido novo que eu comprava para sair com ele. Juro que sabia, mas eu gostava daquela sensação de, pela primeira vez, não ter alguém nas minhas mãos. E isso, inexplicavelmente, me fazia querer cada vez mais. Ele se tornara um vício, uma droga, obsessão. Hoje posso dizer que foram os 4 meses mais insanos da minha vida. Era um misto de paixão, loucura, ódio e, em meio a tudo isso, amizade. É inacreditável que tenhamos nos tornado bons amigos. No fim, que não era fim porque sequer existiu um começo, percebemos que éramos necessários na vida um do outro. Porque apesar de não termos tido um lance bem sucedido, aprendemos bastante. Ele, por exemplo, aprendeu que o problema não estava nas outras pessoas, e sim nele, que não conseguia sentir empatia por ninguém, nem por mim, a única garota que o havia segurado por algum tempo. É com orgulho que digo quanto mudei a vida desse rapaz. Depois que terminamos, ele decidiu que devia procurar terapia e se tratar. Resultado? Acabou descobrindo que guardava dentro de si um trauma de infância que o atrapalhava no trato com as mulheres. Quando ele ainda era novinho, percebeu que a mãe vivia tendo casos fora do casamento. Apesar de não saber ainda o que exatamente acontecia, tudo ficou tão infernal que depois se tornou impossível superar essa questão sem acompanhamento especial. A vida
sempre surpreendendo. Ora, aprendi que por mais que um lance curto não tenha sido de todo bom, sempre acrescenta algo. Admiro pessoas que conseguem se desviar de relacionamentos ruins por toda a vida para finalmente encontrar lá no fim da estrada aquele único que vai ser a flecha certeira no seu coração. A minha prima Lara é um exemplo clássico disso. Ela nunca teve um namorado sequer, nunca. Nas reuniões de família era sempre questionada. E aí, Lara, já arrumou um namoradinho? Lara, quando é que você vai trazer um namorado pra família conhecer? Lara, vai ficar pra titia, hein? A Isabela já tem namorado, olha lá. E ela tinha que se explicar, toda tímida, pedir que tivessem calma, que ainda não tinha encontrado alguém que valesse a pena ser levado a sério e que ficar com alguém só pra não ficar sozinha era perda de tempo. Palmas! E alguns tapas na minha cara também, já que eu era psicopata louca dos namorados, confesso. Eu precisava ter um namorado, tipo, sempre. Se terminava num dia, no outro já tinha uma lista de possíveis pretendentes. Esse não, muito alto, muito chato, muito metido. Opa, esse sim. Por que não tentar? Custa nada. E eu ia com tudo, de novo, e de novo, e de novo. Que venha mais uma decepção, que venha mais um que não vai conseguir me impressionar. Desconfio que esse meu jeito vem de longe, já que comecei a namorar muito cedo. Tive meu primeiro namoradinho aos 12 anos. Durou 2 verões. Eu tenho alguma coisa com o número 2, devo ter. Mas claro que, naquela época, sentir o tempo passando era totalmente diferente de agora. Então, tudo bem. É mais do que natural que eu tenha adquirido esse medo de ser sozinha. Qual é? Eu sempre tive alguém ao meu lado. Eu não sabia o que era dormir sem uma mensagem de boa noite. Eu não sabia o que era não ouvir um eu te amo todos os dias. Não sabia o que era sair de casa sem dar satisfações a alguém. Eu não sabia o que era viver. Eu não sabia o que era eu sem algum você. Eu não fazia questão alguma de arriscar ser diferente. Tão mais fácil ser 2, tão mais fácil andar de mãos dadas, tão reconfortante ter a certeza de alguém ao seu lado sempre, mesmo que esse alguém não seja bem aquilo que você precisa. Besteira. Medo de ficar sozinha, um mal que assola boa parte das pessoas nos dias de hoje. É como se nascêssemos com um único propósito, encontrar alguém. Alguém? Assim, aleatório? Qualquer um? Bom, é claro que não. Mas boa parte das pessoas aceita de bom grado o primeiro que aparece em sua vida e logo após se fecha para o mundo e para as outras oportunidades como se nada fosse mais certo do que aquilo. Quantas pessoas você conhece que mantêm um namoro ruim por medo de não encontrar alguém melhor? Aposto que consegue encher as mãos em apenas 2 minutos. Eu consigo. Foi o caso da Ingrid, uma antiga amiga de colégio. Ela conheceu o Bruno quando tinha apenas 13 anos. Foi seu primeiro e até então único amor. O problema é que as pessoas mudam, crescem, pintam os cabelos, engordam, se vestem de forma diferente. E ora, isso é completamente normal. Assim, o Bruno que a Ingrid havia conhecido uns anos atrás não existia mais. O garoto, que antes era de família, atencioso, meigo, estudioso e que fazia da namorada seu mundo, desapareceu para dar lugar a um homem que só se importava com aparências, drogas, mulheres, sim, mulheres, e festas regadas a muito álcool. A Ingrid, por outro lado, não mudou nada, nadinha. Continuou a mesma garota simples e sensível que tive o prazer de conhecer quando mais nova. Talvez mais malhada, se vestindo melhor e um pouco menos tímida. No entanto, ainda assim, a mesma Ingrid de sempre. Eu me preocupava com a minha amiga, de verdade, por isso vivia tocando no assunto proibido. Oi, Ingrid, encontrei o Bruno ontem na balada. Não sei porque eu tinha resolvido estragar aquele almoço com a minha amiga, mas era mais forte que eu. Ah, é? Ele me avisou, eu deixei ele ir. E desde quando você vai à balada, Isabela?
Mentir é uma prática comum entre pessoas que insistem naquilo que já teve fim. Ingrid era expert nisso. E mudar de assunto também. Eu vou, de vez em nunca. Que estranho, hein? Porque ele me pediu para não te contar que nos encontramos por lá. Insisto. Devia ser alguma brincadeira. Mente descaradamente, como pode? Alô, sanidade falando? Será que ela acredita mesmo no que diz? Não, não era não. E olha, eu vi ele com uma menina lá. Acho que era aquela Vanessa da sala dele, sabe? Eu não quis ficar olhando muito, só que achei que precisava te contar. Sou sincera, quer dizer, nem tanto. Na verdade, eu vi o Bruno enfiando a língua dentro da garganta da Vanessa, o que me deixou tão nauseada a ponto de chamar um táxi e ir embora para casa. Mas, em se tratando da Ingrid, de nada adiantaria dizer a verdade. Parte dela já daria conta do recado. Eles são amigos, ela diz, enquanto finge não se importar analisando o menu pela 10ª vez. Ingrid! Pega o cardápio da mão dela. Para com isso! Você está com o Bruno há quantos anos? 8, não é mesmo? E nesses 8 anos, em quantos ele te fez feliz? 1. Você precisa parar com essa mania de anular as coisas ruins com as coisas boas que o seu namoro já teve, que a propósito nem foram tantas. E daí se ele te deu um buquê de rosas uma vez no dia dos namorados? E as traições? E as drogas? E aquela vez que ele deu em cima da sua irmã? Para de se enganar, ele não gosta de você, pelo menos não mais. E você merece alguém que te trate igual uma princesa, não um idiota qualquer que te liga domingo à noite quando precisa de sexo. Ela me olha como quem não acredita em tudo que acabou de ouvir e sinto como se ela tivesse contado que assaltei um banco e sinto como se eu tivesse contado que assaltei um banco ou algo do tipo. Ela está chocada. Isabela, não é isso. Quer dizer, é isso. Eu não sei, eu tô confusa demais. E desaba a chorar. Legal, eu sou uma ótima amiga mesmo. Me desculpa, eu acho que eu exagerei. É que eu vejo você se afundando cada vez mais e sei que vou me sentir culpada se ficar só observando, como a maioria das pessoas faz. Por Deus, até a sua mãe já me disse que desistiu de tentar te ajudar. Eu só quero que você perceba isso com seus próprios olhos. Ele não é o único cara do mundo. E eu concordo quando você diz que nunca vai encontrar alguém como ele. Jura? Uma esperança reluz nos olhos dela. Juro, você vai encontrar um melhor, porque pior do que aquele é difícil, viu? E nós duas rimos muito. Esse foi um dia marcante na vida da Ingrid. Não só porque a convenci a experimentar um petit gâteau pela primeira vez. Ela não comia doce. Como também porque finalmente ela deu um basta em todo aquele fingimento. No fundo, ela sabia que o Bruno não era incrível e muito menos único. Sabia que podia encontrar alguém melhor com aquele estalar de dedos. E principalmente sabia que merecia isso. Ela só tinha medo e talvez um pouco de preguiça. Afinal, ser solteira não é nada fácil. Para o meu espanto e surpresa, a Ingrid tirou de letra. Ela era, de fato, uma garota incrível. Só precisava arrancar aquele pano que cobria o seu espelho e a impedia de ver o quão bonita ela é, por dentro e por fora. Me lembro que na época em que ela terminou o namoro, eu já estava namorando o Gustavo. Gustavo é meu excelentíssimo ex-namorado, aquele do início da história, sabe? É que eu não gosto de falar muito o nome dele e não pude ajudar como queria. Me preocupei, vai que ela se apaixona por um canalha com blusa de Abercrombie na balada. Mas não, a Ingrid se manteve firme e forte. Ficou 6 meses sozinha, sem ninguém mesmo. Decidiu que precisava de um tempo para ela e eu concordei. Nada mais justo, visto que ela passou uma vida namorando um imbecil. Depois resolveu fazer um intercâmbio, conheceu um italiano durante a viagem, se apaixonou loucamente e hoje eles são noivos. O italiano era tudo o que ela precisava e ela, bem à luz dos olhos dele. Foi lindo de ver. A Ingrid é um caso entre 1 milhão de outros casos, pois quantos casamentos não são mantidos por comodidade? Quantos casais não se olham mais nos olhos, mas permanecem juntos por status?
Quantas pessoas não estão por aí mendigando amor? Quantas pessoas não mantêm namoros por aparência? Inúmeras. O difícil mesmo é encontrar aquele que não tem medo de ser sozinho, que não tem medo de si mesmo. A coragem para ser sozinho é importante para todos nós. E eu, como boa sagitariana, nós, sagitarianas, sofremos do mal de sempre querer estar rodeadas de pessoas. Morro de medo de ficar sozinha, é assustador demais. E por quê? Porque temos tanto medo de ficar a sós em nossas próprias companhias? A psicologia explica. Tudo o que você espera que o outro faça por você quando está em um relacionamento é exatamente o que você não faz por si mesmo. É como se você jogasse a sua felicidade no colo do outro e dissesse: toma, agora você é responsável por ela, me faça feliz. E é aí que está todo o problema. Você deve primeiro aprender a ter êxito satisfazendo as suas necessidades para depois se relacionar com alguém. Só é feliz a dois quem já é feliz sozinho.